de novo. Eu mudei um pouco aqui as ordens das coisas. Hoje a gente vai ver alguns argumentos para a existência de Deus, tá? Eu sou Oriane, este é o meu canal que eu compartilho, que eu estou estudando e aprendendo sobre fé, sobre vida cristã, sobre Deus. No momento, estamos em teologia sistemática, já na área de teontologia, já passamos pelos prolegômenos, os fundamentos, já passamos pela bibliologia e agora estamos em teologia. Não estamos fazendo um estudo exaustivo, extinguindo tudo que tem para se aprender sobre este tema, não. Estamos fazendo como se fosse uma revisão, passando assim por vários tópicos e colhendo, né? Talvez achemos pontos que precisam ser estudados mais profundamente, mais detidamente, né? Estou com vontade de comprar um livro de teologia para ler, mas eu ainda estou decidindo qual comprarei. E provavelmente vai ser depois que eu terminar tudo. Então vamos lá. A existência de Deus ela é tratada como verdade fundamental e intuitiva. Esses argumentos são ferramentas técnicas para organizar a mente e refutar o ateísmo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando os absurdos que elas pensam e a gente não consegue defender o que a gente acredita. Né? Então às vezes a gente acha, mas o que tem a ver com teontologia? O que eu estou defendendo? A existência de Deus. Teontologia é o estudo sobre Deus. Então, se algo que defende a existência de Deus vai estar em algum ponto das teorias dos aprendizados, vai estar aonde? Teontologia. Então, a causa primeira. Esta semana eu coloquei lá no Instagram. Você já ouviu falar sobre a causa primeira? Sobre o ser necessário e o não necessário? É sobre isso. A causa primeira. Como assim? Princípio de causalidade. Todo começo ou fenômeno exige uma causa produtiva suficiente. Inexistência não gera existência. Nada surge do nada por conta própria. O universo é finito. Existência depende de outros fatores ou circunstâncias para acontecer. Então ele não pode ter vindo do nada. Portanto, exige uma causa primeira, autoexistente, eterna e onipotente. Não sei se é aqui, acho que é aqui. Até, tem passagem bíblica aqui para mim ler. Deixa eu pegar aqui. Então, causa primeira é Deus. Como assim? Se todas as coisas que nós vemos ao nosso redor, elas precisam de algo para que faça elas existirem, elas precisam de uma causa. Toda ação tem a sua reação, tipo aquilo. Então, eu preciso que algo tenha sido a causa da existência daquilo. Eu preciso que algo tenha sido a causa da minha existência. Algo tenha sido a causa da existência do universo. Deus é essa causa, a causa primeira. E Deus tem causa? Não. É aí onde entra o ser necessário e o ser não necessário. Para ficar, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar no raciocínio. Vai lá, vamos ver se não vou falar difícil. Porque primeira vez que eu ouvi esses termos, eu fiquei... Quê? Agora que eu já li antes, eu voltei a ler sobre isso, já fica um pouco mais claro. Mas é como se fosse assim, o ser não necessário é aquele ser que, por exemplo, eu sou um ser não necessário. Como assim? Não se menospreze não, gente. A minha existência é assim, se eu não existisse, o mundo continuava sendo mundo. Deus continuava sendo Deus, você continuava existindo. Meu filho ia nascer de outra mãe, mas Deus ia mandar ele para o mundo. Tipo assim, sabe? Eu não sou um fator determinante para que algo aconteça. Eu sei que a gente tem a tendência de se achar muito necessário, de achar que sem mim algo não poderia acontecer neste mundo, porque Deus me colocou com propósito. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? É anterior a tudo isso, de plano, que Deus tem um plano para sua vida, um projeto para sua vida, que Deus quer. Não, Deus não precisa da gente. Então nós não somos necessários nesse sentido. Não somos necessários. Já Deus, se Deus não existisse, o que existiria? Nada. Então ele é um ser necessário, porque dele depende todo o resto. Por isso Deus é um ser necessário. Já milhões de outras coisas são não necessárias.
Se elas não existissem, outra coisa existiria no lugar. As coisas aconteceriam de outra forma, então, mas aconteceriam, sabe assim? Deu pra entender, mais ou menos? Então, por isso que Deus é a causa primária, porque ele é o ser necessário. E você consegue entender uma coisa lá da outra? Por Deus ser o ser necessário, dele veio todas as outras coisas, logo ele é a causa primeira de tudo. Deu pra entender? Então assim, você olha assim, o universo, meu querido, não veio do Big Bang, mas se você gosta de acreditar, não veio. Precisava, né? Aí a gente vai entrar num outro aqui, num outro. Então vou segurar aí, tá? Eu vou ler só uma passagem bíblica ou duas aqui, que fala sobre isto. Quer ver? Hebreus. Ó, a gente tem aqui em Hebreus 3:4. Vamos lá, 3:4. Ó. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Causa primeira, ser necessário. Deus edifica tudo. Acho que é o 11 que eu achei mais top. Aqui, ó. Hebreus 11, 3. 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O universo foi formado pela palavra de Deus. Ser necessário, a causa primeira. Foi Deus que gerou todas as coisas. Aí a gente tem o argumento do desígnio inteligente. Como assim? A complexidade das coisas no mundo, como por exemplo o corpo humano, ou do cosmos, né, sei lá, a complexidade ela não pode ser fruto do acaso. Ela exige uma mente inteligente. A nossa mente é inteligente. Mas se você já ouviu falar que o cérebro humano não foi 100% compreendido ainda, que o fundo do oceano é mais desconhecido que o espaço? Tá vendo o tamanho dessa complexidade? Como não existe um ser pensante, um ser com muita inteligência que criou tudo isso? Entende? Por isso que se fala desse desígnio inteligente, que é a mente que pensou em todas essas coisas. Aí tem a semelhança divina, o argumento da semelhança divina, que é aquela coisa que tem um pouco ali de sensus divinitatis, acho que é o senso da divindade, que é um pouco, não falei que é isso, tá? Um pouco. Por exemplo, a gente tem consciência, a gente tem uma moralidade intrínseca no ser humano. Claro, nem todos têm. Alguns, muitos, a maioria tem, em alguns está um pouco descalibrado, mas é aquela noção do certo e do errado, né? As aflições, por exemplo, quando a gente vê uma violência contra uma criança, a maioria da população fica estarrecida, fica inconformada, né? Porque existe esse senso de moralidade. Isso independente da religião da pessoa. Ou seja, é algo colocado por semelhança divina, colocado por Deus em nós, porque nós somos a semelhança dele. O que falta é nos alinharmos a ele, né? Aqui a gente está falando de argumentos para a existência de Deus. Se nós somos assim, é porque nós somos criados à semelhança de Deus. Então, se existe uma moralidade, um senso de certo e errado, é porque eu vim de um ser. Quem me criou possui isso. Por isso que eu possuo. E o último argumento, que é o ser necessário. Eu falei que acho que, né? Mas acho que já ficou claro, né? Porque para mim, a causa primeira e o ser necessário não tem como caminhar muito separado, porque uma coisa explica a outra. Então, ó, as coisas ao nosso redor e até nós mesmos não somos necessários. Poderíamos não existir e tudo ficaria bem. Já Deus é necessário, pois é Ele que dá origem a tudo. Logo, Ele é a causa primeira, né? Ai, ai. Então, ó, essência e existência Deus não recebeu a vida de ninguém. Ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Não foi alguém que deu a vida a ele. Ele é a causa sem causa.
O ser que existe por uma necessidade de sua própria natureza e não por escolha ou agência externa. Tem uns conceitos, e quando eles começam a falar, começa os teólogos, eles começam a falar, você fala, não sei se eu entendi. Por umas coisas que na causa sem causa. Porque é algo que existiu sem que precisasse haver uma causa para que ele viesse a existir. Ele existiu porque ele é. A natureza dele o obriga a ser. Ah, é, essa vai entrando nas coisas que você fala assim: a minha mente finita me proíbe de compreender melhor. Algumas coisas a gente só precisa estudar com um pouco mais de profundidade. Fica aí, gente, que os próximos vídeos sobre teontologia a gente vai começar a falar sobre os atributos de Deus, já que são muito interessantes. Certo? Vai ser muito legal. A gente vai aprender sobre Deus. Estamos aprendendo sobre Deus. Estamos clareando. Estamos criando camadas de conhecimento. Fica comigo. Interage comigo aí nos comentários. Curte o vídeo. Compartilhe o vídeo. Estuda comigo. E converse comigo. Pra gente crescer junto, aprender junto. Vamos lá, é muito bom. É muito bom. A gente começa. Eu falei uns vídeos atrás que tudo isso a gente tem que pensar. O que muda na minha vida. Tá? Então, o que esses argumentos mudam na sua vida? Pensa aí, deixa nos comentários.